Hoje nós iremos falar sobre a anatomia de superfície da região do dorso. E como essa aula está dividida? Primeiro nós iremos falar sobre a coluna vertebral e pontos de referência relacionados às vértebras, e depois nós iremos falar sobre as curvaturas da coluna vertebral. Por fim, nós iremos falar dos músculos da região do dorso e da região do pescoço. Começando pela coluna vertebral, nós temos que anatomicamente o dorso, que vai ser o nosso foco na aula de hoje, ele vai ser a região do tórax e do abdômen posteriormente. Mas fazendo uma simplificação, nós também incluímos o pescoço e o sacro quando nós vamos falar do dorso. Isso porque a coluna vertebral ela vai se estender desde o pescoço até o cóccix. Então faz todo sentido incluir o sacro e o pescoço também nessa região do dorso. Nós temos 31 vértebras, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, 5 segmentos sacrais que se unem formando o sacro e 4 segmentos coccígeos que irão se fundir formando o cóccix. Então aqui na topografia, quando nós pegamos uma pessoa em vivo, um paciente, nós temos as 7 vértebras cervicais na região do pescoço, as 12 vértebras torácicas na região torácica, as 5 lombares, os 5 segmentos sacrais se fundindo para formar o sacro e os 4 segmentos coccígeos formando o cóccix. Qual que é a estrutura de uma vértebra? A vértebra ela vai ter um corpo vertebral, fazendo um grande resumo, e o arco vertebral. Essas duas partes. Corpo vertebral é mais anterior, então aqui nós temos anteriormente e aqui posteriormente. Posteriormente nós temos o processo espinhoso, posterolateralmente os processos transversos. Unindo o corpo vertebral ao arco vertebral, nós temos o pedículo, essa região aqui, do arco vertebral, né? Embora ele faça parte do arco vertebral, ele está conectando o corpo com o restante do arco. E por fim, a lâmina, nessa parte aqui, entre o processo transverso e o processo espinhoso. Nós podemos, na grande maioria das vezes, palpar o processo espinhoso e o processo transverso das vértebras. Por isso que é muito importante a anatomia topográfica das vértebras. Isso vai ser um ponto de referência tanto para o bloqueio de nervos espinhais, porque os nervos espinhais vão ter uma íntima relação com o processo transverso, passando no forame intervertebral, e isso também facilita na hora de fazer anestesias. E como nós identificamos os processos espinhosos? Bom, é mais fácil fazer a palpação dos processos espinhosos quando a coluna vertebral está em flexão. E às vezes, nós não estamos interessados no processo espinhoso em si, mas no corpo vertebral. Quando nós pegamos as vértebras cervicais superiores, de fato, o processo espinhoso corresponde ao corpo vertebral. Quando nós vamos para as vértebras cervicais inferiores e torácicas superiores, o processo espinhoso passa a corresponder ao corpo da vértebra inferior. E quando nós vamos para as vértebras torácicas inferiores e vértebras lombares, o processo espinhoso acaba correspondendo à parte inferior do corpo vertebral correspondente e ao disco intervertebral. Com essas imagens vai ficar um pouco mais claro. Então, olha só, nas vértebras cervicais superiores, C1, C2, C3, a gente consegue perceber que o processo espinhoso corresponde ao corpo vertebral. Então, o processo espinhoso de C3 corresponde ao corpo vertebral de C3. Conforme nós vamos andando inferiormente aqui na coluna cervical, a gente percebe que, por exemplo, em C6, o processo espinhoso de C6 ele já vai corresponder ao corpo vertebral de C7. E conforme nós vamos indo, torácica superior, a mesma coisa. Então, o processo espinhoso de T3 ele vai corresponder ao corpo vertebral de T4. Mais inferiormente, na coluna torácica, nós vamos ver que o processo espinhoso, por exemplo, de T11, ele vai acabar correspondendo à parte mais inferior do corpo vertebral de T11 e ao disco intervertebral entre T11 e T12. Na vértebra lombar, a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui em L3, o processo espinhoso de L3 ele vai corresponder à parte mais inferior do corpo vertebral de L3 e ao disco intervertebral entre L3 e L4. Na ressonância magnética aqui também dá para perceber essa relação. Então, olha só, aqui eu tenho processo espinhoso de L1, processo espinhoso de L2. Quando eu vejo o processo espinhoso de L1, eu tenho aqui a parte mais inferior do corpo vertebral de L1 e o disco intervertebral de L1. Essa é a correspondência que eu tenho aqui. E quando eu vejo o espaço entre o processo espinhoso de L1 e o processo espinhoso de L2, aqui então indicado pelo número 5, aí sim eu encontro o corpo vertebral de L2. Então é entre dois processos espinhosos, quando a gente olha para a coluna lombar principalmente, que eu vou acabar encontrando o corpo da vértebra. Agora, olhando para algumas vértebras específicas, começando por C2. Como que nós localizamos C2? C2 vai ser a primeira massa que nós temos na linha média quando nós palpamos inferiormente ao crânio. Então eu palpo lá a protuberância occipital externa, vou descendo inferiormente, e a primeira massa que eu consigo palpar aqui vai ser o processo espinhoso de C2. Ele vai formar o canto do triângulo suboccipital. Nós vamos falar desse triângulo daqui a pouco, mas ele é formado medialmente pelo reto posterior maior da cabeça, superolateralmente pelo oblíquo superior da cabeça e inferolateralmente pelo oblíquo inferior da cabeça. Então C2 vai formar o canto do triângulo suboccipital. C3 vai estar a nível do ocioide. Então a gente tem aqui o ocioide e a gente consegue perceber que a nível do ocioide
eu vou ter corpo vertebral de C3 e processo espinhoso de C3. Aqui C2 e aqui C1. Já C7 vai ser a vértebra proeminente. Então vai ser o processo espinhoso mais proeminente aqui na região do pescoço. Nós conseguimos encontrar C7. C7 também é um importante ponto, porque vai ser o limite superior do ápice pulmonar. Então o ápice do pulmão vai corresponder a o nível de C7. T3 vai estar na extremidade medial da espinha da escápula. Então eu posso palpar aqui a espinha da escápula, seguir medialmente, eu acabo encontrando processo espinhoso de T3. T4 corresponde à bifurcação traqueal e é onde eu consigo perceber os sons da respiração brônquica, porque é justamente onde a traqueia vai se bifurcar nos brônquios. Então, em nível de T4, eu tenho essa bifurcação traqueal e como que eu localizo o T4? T4 vai estar no plano external. Então, se eu pegar aqui a junção manúbrio external, manúbrio com o corpo do externo, eu vou ter o ângulo external e seguindo, fazendo um plano que corta o ângulo external, eu vejo superiormente a vértebra T4 e o processo espinhoso, abaixo desse plano external. T7 vai estar no ângulo inferior da escápula. Então eu localizo aqui o ângulo inferior da escápula, sigo medialmente, eu encontro processo espinhoso de T7. É um importante ponto de localização do trígono da ausculta e também vai corresponder ao cruzamento da veia cava com o diafragma, a veia cava inferior. T11 vai ser o cruzamento da aorta com o diafragma, também vai ser um ponto de referência para o tronco e plexo celíaco, que a gente vê aqui indicado pelo número 7, além de ser o limite inferior do recesso costo-diafragmático. Como que nos localizamos T11? A partir de T12. T12 eu consigo localizar seguindo superomedialmente a última costela. Então eu palpo aqui a última costela, vou seguindo e encontro T12 e o processo espinhoso de T12. Um pouco mais acima eu encontro o processo espinhoso de T11. O espaço entre T12 e L1 vai corresponder ao plano transpilórico, indicado aqui pelo número 9, o hilo do rim, aqui nós temos o rim, indicado pelo número 8, essa porção mais intermediária aqui, indicando o hilo do rim, e a artéria mesentérica superior e plexo mesentérico superior. Então o espaço entre T12 e L1 é um importante ponto de referência para a artéria mesentérica superior e plexo mesentérico superior. Por outro lado, o espaço entre L2 e L3, então tem aqui L2, aqui L3, o espaço entre L2 e L3 vai corresponder à artéria mesentérica inferior e ao plexo mesentérico inferior, além de indicar o polo inferior do rim e seu limite inferior da medula espinhal, mas prestem atenção, o espaço entre L2 e L3 vai ser o limite inferior da medula no bebê e na criança. O espaço entre L3 e L4 vai corresponder à bifurcação da aorta nas artérias ilíacas comuns e também é um importante ponto de punção lombar, porque em L4 eu tenho aqui no plano supracristal, então eu localizo a crista ilíaca, sigo medialmente, eu encontro o processo espinhoso de L4. Nesse plano supracristal que eu tenho o ponto de referência de L4 vai ser importante referência para a punção lombar. Aqui fazendo um resumo dos principais pontos que nós vimos, C7 então vai ser a vértebra proeminente, T3 vai corresponder ao nível da espinha da escápula, T7 ao nível do ângulo inferior da escápula, T12 é a última costela, localizando a última costela eu encontro o processo espinhoso de T12 e L4 que vai corresponder ao plano supracristal a nível da crista ilíaca. Entre L5 e S1 não é necessariamente um ponto de referência, mas é um importante ponto de localização e na maioria das vezes os casos de espinha bífida oculta vão acontecer entre L5 e S1. Nós temos aqui o tufo de cabelo, aparece na grande maioria das vezes da espinha bífida oculta e a coluna vertebral incompleta, ela acaba acontecendo ali a nível de L5 e S1. S2 vai ser o término do espaço subaracnoide e como que nós localizamos S2? Vai estar no plano das espinhas ilíacas póstero superiores. Então, localizando as espinhas ilíacas póstero superiores, eu tenho aqui o nível, o processo espinhoso de S2. Já S4 vai ser aqui o processo espinhoso acima do hiato sacral e eu consigo localizar esse ponto fazendo a palpação aqui dos cornos sacrais, do cóccix, e é importante para anestesia caudal epidural. Essa anestesia a gente começa com a agulha num ângulo aproximadamente de 90 graus, vai fazendo uma rotação para então ganhar o hiato sacral e atingir a nível de S2 o saco dural, o espaço subaracnoide, para então fazer essa anestesia. A localização da lâmina e dos processos transversos, ela nem sempre é tão fácil quanto os processos espinhosos, mas é importante ter uma noção da localização tanto da lâmina quanto dos processos transversos. Por quê? Porque a lâmina ela pode ser um ponto de obstrução, se nós posicionarmos a agulha incorretamente, e também para a laminectomia. Quando nós temos uma estenose, uma compressão do canal medular, a gente precisa cortar, precisa tirar essa lâmina aqui do arco vertebral, é importante eu saber a localização do arco. Já o processo transverso vai corresponder à posição de nervos espinhais, a gente lembrar ali do forame intervertebral e a relação com o processo transverso. Isso é importante, claro, tanto para o bloqueio de nervos quanto para o bloqueio de plexos. Quanto às curvaturas, nós temos dois tipos, curvaturas primárias, curvaturas secundárias. Curvaturas primárias, também conhecidas como cifose, nós vamos ter a torácica e a sacral.
Já as curvaturas secundárias, nós vamos ter lombar e cervical. Quando nós pensamos em quadros patológicos, nós podemos ter uma hipercifose, um aumento da curvatura primária, principalmente torácica aqui, aumentando essa concavidade anterior, e já na hiperlordose eu vou ter um aumento dessa convexidade anterior na curvatura lombar. Já na escoliose eu vou ter uma ondulação lateral aqui no sentido longitudinal da coluna vertebral. E eu consigo perceber quando o paciente abaixa, a gente consegue perceber essa concavidade aqui, que no paciente normal ela não aparece, ou se ela aparece, ela é bem centralizada aqui. Quanto aos músculos, principalmente os músculos superficiais, que é o nosso foco aqui hoje, nós temos o trígono da ausculta, que pode ser localizado na borda lateral do trapézio, na borda medial da escápula e superior do latíssimo do dorso. Então, a partir desses 3 pontos, eu consigo encontrar o trígono da ausculta, que vai ser um importante ponto para auscultar os sons torácicos. Então, o trígono da ausculta entre a borda medial da escápula, borda lateral do trapézio e borda superior do latíssimo do dorso, importante ponto de ausculta pulmonar. Já o trígono lombar, ou trígono de Petit, ele vai estar superiormente à crista ilíaca, lateralmente ao latíssimo do dorso e medialmente ao oblíquo externo. Então esse músculo aqui que nós conseguimos ver é o oblíquo externo, aqui o latíssimo do dorso e aqui a crista ilíaca. Esse é um importante ponto porque pode haver herniação lombar nessa região. Para fechar na região do pescoço, nós temos o triângulo suboccipital e pode haver compressão de C2 e C3 quando nós temos uma cirurgia de pescoço nessa região, levando a uma neuralgia occipital. Quais são as estruturas que têm relação com o triângulo suboccipital? Medialmente, nós vamos ter o nervo occipital terceiro. Cruzando o teto do triângulo suboccipital, nós temos o nervo occipital maior. E passando de dentro para fora aqui no triângulo suboccipital, então de profundo para superficial, nós temos o nervo suboccipital. Temos uma importante estrutura vascular que também cruza o triângulo suboccipital, que é a artéria vertebral aqui, e temos uma estrutura óssea, o arco posterior do atlas. Então, são diversas estruturas importantes para a anatomia, tanto da cabeça quanto do pescoço, que vão ter relação com o triângulo suboccipital. Era isso que eu queria trazer na aula de hoje. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima.